Estou de volta a fim de dar continuidade ao assunto do vídeo anterior no que diz respeito ao estudo da aula de número 2 de nossa disciplina Antropologia Bíblica ou Escriturística. E o nosso assunto em questão é o seguinte: a alma do ser humano. Parte de número 2. No vídeo anterior, eu encerrei mencionando Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, e explicitei que a Escritura Sagrada é a única coisa capaz e poderosa o suficiente de penetrar, adentrar ao interior do ser humano e atingir aquele ponto no qual fica a divisão entre a alma e o espírito. E também mencionei que o espírito do ser humano, isto fique bem claro, nada a ver, pelo amor de Deus, com o Espírito Santo. O livro de Salmos designa, então, esta parte bem interior do ser humano como o lugar mais íntimo. E, dando prosseguimento a este tão importante assunto, quero explicar dois pontos interessantes. O primeiro é aquele que diz respeito à tricotomia, quer dizer, aqueles irmãos em Cristo Jesus, e eu me incluo dentre os tais, que acreditam piamente que o ser humano é um ser tripartido. Inclusive, já mencionamos 1 de Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, dois textos escriturísticos no Novo Testamento que estabelecem esta tricotomia. A palavra tricotomia, eu estou com o notebook aberto aqui diante de meus olhos, ela vem do grego trisha, que significa três, e cortar, que é teno no grego, T-E-M-N-O. Daí então o entendimento de separar, ser, existir em três partes distintas. Já um outro grupo de pessoas defendem que o ser humano ele é dicotômico, ou seja, ele possui apenas duas partes, a imaterial, composta de alma e espírito, e a terceira, que é o seu próprio corpo físico. A palavra dicotomia vem também do grego disha, significa dois, e, logicamente, a segunda palavra eu já expliquei e vou repetir, cortar, que é teno, T-E-M-N-O. E daí, então, vem este significado de ser, existir em duas partes. Logicamente, uma explicação simples, porém muito importante. E um texto, dentre tantos outros, utilizado por aqueles que defendem a dicotomia, está em Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Este o diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Estas palavras foram proferidas pelo Senhor Jesus. Curiosamente, eu fui ler este texto registrado por outro evangelista, Lucas, que também leio neste exato momento. Primeiro, o versículo 4 de Lucas capítulo 12. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. E agora o versículo de número 5.
Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Curiosamente, este texto registrado por Lucas não faz menção à alma, ainda que esteja a referir-se ao mesmo acontecimento. Unicamente o evangelista Mateus faz menção tanto à alma quanto ao corpo. Explico, porém, o seguinte: no que diz respeito tanto à tricotomia quanto à dicotomia, a defesa destas duas crenças, né, em separado, quer dizer, os que creem em uma dicotomia e os que creem em uma tricotomia, é importante ressaltar que, a priori, se observarmos assim mais detidamente o que a Escritura Sagrada ensina sobre a formação do ser humano por parte de Deus, analisando o assunto ao longo das páginas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, chegar-se-á à conclusão de que esta parte imaterial do homem, ela é multifacetada, ou seja, ela é mostrada na Escritura Sagrada por um viés um tanto quanto profundo e muito provavelmente muito além da capacidade de nosso entendimento sobre este tão importante assunto, porque nós encontramos menção à mente, que é o entendimento. Às vezes esta palavra é traduzida também no Novo Testamento por sentimento. Faz-se referência ao coração, que é o centro da decisão moral, aquele lugar no interior do ser humano no qual ele toma as suas decisões, escolhendo entre aquilo que moralmente é certo e também moralmente errado, e por aí afora. Então é muito relevante que nós prestemos atenção neste aspecto muitíssimo importante, ou seja, o de que a parte material do homem ela é multifacetada à luz do texto sagrado. Entretanto, continuaremos com a análise deste nosso assunto no próximo vídeo. Um grande amplexo para você. Deus te abençoe ricamente por Cristo Jesus.